noite, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu sou orientando de iniciação científica do Newton, sou aluno de cinema audiovisual na UESB. Meu corpus, na verdade, o título que no meu trabalho é Excessos Corporais, o desgoverno do corpo em vídeos eróticos de práticas violentas. Eu vou tomar um pouco da fala de Vinícius, até porque a gente teve essa conversa, é que a gente está tomando o corpo como o objeto. E o corpus estaria sendo o lugar de verificação desse objeto, o lugar de emergência desse objeto. No caso, como ele disse, de boa parte do labedisco, é o corpo. E o meu é como esse corpo está emergindo, está trazendo um discurso sexual nos meus vídeos. E aí eu peguei um pouco da apresentação de Newton, em que ele fala sobre delimitar, e também por causa da formação dos objetos, ele fala de delimitação do domínio da pesquisa. E o meu estaria no âmbito da sexualidade, ao menos foi o que eu consegui pensar. Eu falo que o meu lugar de verificação do objeto seria vídeos de práticas violentas ao genital encontrados em sites eróticos. E aí já tem uma delimitação do lugar onde eu encontro sites eróticos, só que não qualquer site erótico e não de qualquer forma. Meu suporte material, que são os vídeos que embasam minha pesquisa, são 8 vídeos. Eles foram encontrados dentro desses mesmos domínios eróticos bem específicos, por meio de um sistema de pesquisa, que é por Vampire Sex, Deadly Sex, Bloody Sex, Snuff e Gore. Então não é em qualquer site de pesquisa que eu entro que eu vou encontrar que eu encontro esse tipo de material. E aí eu fiz uma tabela dos vídeos. Inicialmente, como esses 8 vídeos eles são divididos em 2 categorias, que são práticas da genitália masculina, e aí são esses 5 vídeos, Bloody Skirt, eu não sei falar esse nome, Masturbation with Syringe, Bloody Porn Video e Penis Drilling. E aí eu achei interessante pensar tanto no de práticas masculinas quanto no de práticas femininas, que são esses outros 3, um espaço microhistórico, um recorte cronológico, na verdade, que passa de 2011 a 2015, perdão. E aí eu fico pensando, por que nessa época? No último encontro eu tinha conversado com o Newton a respeito da emergência do que historicamente, o que esse recorte traz. 2011, na verdade, essa segunda década de 2000, isso que Vinícius fala da selfie necessitar ser divulgada, é muito o que acontece. Nós precisamos estar nos divulgando. E esses vídeos, ao que eu percebo, eles acabam respondendo um pouco a essa necessidade, uma outra forma, uma expressão dessa forma de se mostrar. Um sujeito que não está se mostrando pela sua família, ou pelo seu trabalho, ou pelo seu lugar de estudo, que é o que a gente pode ver, ou pelo que come, ou coisas do tipo, que é o que a gente pode ver em algumas redes sociais como Facebook, Instagram e tudo mais, mas um sujeito que vai estar se mostrando a partir da sua sexualidade apenas, apagando esse lugar de sujeito. Aí eu começo a pegar os 3 conceitos que Foucault fala na formação dos objetos, que é a emergência do objeto, o primeiro, que ele fala da superfície de emergência. E aí eu tento pensar historicamente, assim, práticas que podem ser ditas como bizarras ou anormais com relação ao sexo não são novas. Assim, quando eu estava preparando o slide, eu sempre ficava pensando em Calígula no filme, porque aconteciam várias coisas bizarríssimas no filme. Então essas práticas não são novas, as pessoas não começaram a ter esses tipos de anseios ou vontade de prazer agora.
elas já vinham de antes. Então, quando eu tento pensar nesse se divulgar, eu quero pensar em por que nesse momento histórico é importante que essas práticas sejam divulgadas, e nem porque são importantes, mas porque os sujeitos não têm o desejo apenas de praticar e ter o prazer, mas de que o outro veja que ele tem esse prazer e da forma que ele tem, independente do efeito que ele pode causar ou não. Assim. E eu peguei um trecho de Foucault, que ele fala as condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas para que dele se possa dizer alguma coisa e para que dele várias pessoas possam dizer coisas diferentes. E aí, aí eu coloquei, por que não aparecer? Porque é isso, é o sujeito ter a necessidade aqui eu estou tomando por mim, mas de querer mostrar que eles praticam e que o outro veja. Então tem muito uma coisa do outro que eu não sei muito desse momento histórico que nós estamos. E aí depois Foucault fala um pouco de instâncias de delimitação. E aí eu peguei um outro trecho em que ele fala na sociedade distingue, designa, nomeia, instaura a loucura como objeto, porque na formação dos objetos, como foi dito, ele fala da psicopatologia e do lugar da medicina e do lugar penal e tudo mais. E aí eu entro nessa coisa de designar o tipo do material estudado. Eu estou estudando material que está circulando em sites pornográficos e, por assim dizer, então ele estaria classificado como pornografia. Só que ele não está circulando em qualquer site. Eu coloquei aqui uma foto da página dos Brasileirinhas, que não vai ser onde você vai achar esse tipo de material, mesmo que você procure por práticas excessivas à genitália feminina, você não vai encontrar nesses domínios. Então, apenas pornografia Então, pornografia seria o status que ele teria, mas não só. Ele ainda toma outras formas. E aí, aqui, elas não definem a constituição interna do objeto, mas o que lhe permite aparecer. E aí eu venho para as grades de especificação, que ele diz: trata-se do sistema segundo os quais separamos, opomos, associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos umas das outras das diferentes loucuras como objetos do discurso psiquiátrico. E aí eu trato do lugar de circulação. O Vinícius falou um pouco disso porque a gente bebe do mesmo site, que é o Heavier. Mas tem outros também. E aí eu coloquei um método de pesquisa. Porque assim, eu estou em um site pornográfico de conteúdo bizarro. Então eu estou vendo uma pornografia que não é a pornografia que comumente é vista. Nesses dois sites a gente encontra desde de práticas sexuais a coisas estranhíssimas, como só manuseio de corpo cadáver, que não tem nada de sexual. E aí eu coloquei o método para o qual eu cheguei nesse material, que foi pela pesquisa das tags de Bloody Sex, Vampire Sex, Snuff, Gore e Deadly Sex. E a partir do que apareceu, eu fui podendo procurar algumas regularidades dos vídeos encontrados para que eu pudesse observar a emergência desse corpo enquanto objeto. E aí eu trouxe o primeiro. Eu coloquei ele primeiro porque ele fala muito desse momento cronológico, dessa necessidade de se mostrar. Porque nos vídeos de prática feminina, em especial, existe eu não sei se eu posso estar chamando de confissão, mas assim, as mulheres, elas se apresentam. No caso dela, ela se apresenta com o rosto, mas um vídeo que vem na sequência através da voz, que é uma coisa que a gente está tentando começar a pensar no som. Ela não fala o que ela está fazendo, mas ela geme muito alto, que é uma coisa que não existe nas práticas masculinas, por exemplo. E aí, ela explica, eu não sei se o som vai dar para ouvir direito, mas ela explica o que ela vai fazer. Então, será que vai rodar? I'm gonna put this fork in there. See? Travou, que ótimo. Mas na primeira eu coloquei trechinhos bem curtos também, porque igual o Vinícius, se fosse comigo, assim.
nesse mesmo curtinho deu pra ver que ela geme, e o vídeo é bem curtinho, e eu descobri depois que existem uma série de vídeos dessa mesma pessoa. Mas não se trata aqui de neutralizar os discursos, transformá-lo em signo ou outra coisa, e atravessar-lhe a espessura para encontrar o que permanece silenciosamente aquém dele, e sim, pelo contrário, mantê-lo em sua consistência, fazê-lo sugerir uma complexidade que lhe é própria. Isso eu coloquei mais para... Eu estou um pouco perdido com isso. Mas eu coloquei mais para tentar pegar essa parte, mantê-lo em sua consistência, fazê-lo surgir na complexidade que lhe é própria, para não... Porque, conforme eu vou falar no final da apresentação, esse corpus, ele acaba que ele está muito sujeito a uma moral, que na verdade é o que eu percebo que permeia qualquer análise que eu acabo tentando ir em direção a ele. E aí, eu coloquei isso mais para marcar que não quer dizer só que a pessoa é louca ou que ela é pervertida ou coisa do tipo, mas que existe uma construção discursiva para pensar esse sujeito e tudo mais. Aí eu começo... Deixa eu passar o vídeo primeiro. Aqui são as práticas masculinas, e se vocês observarem, existe uma diferença muito grande delas para as práticas femininas, porque a voz é apagada, a identidade é apagada e a câmera é fixa, quase. Então o sujeito, como vocês falaram mais cedo, ele só tem essa parte do corpo e essa prática para estar se definindo. E tem essa música que causa um efeito bizarríssimo. Eu cortei na hora. Então, e aí eu comecei algumas análises assim. Primeiro eu comecei a pensar nessas práticas em alguns quesitos que foram logo quando eu comecei minha pesquisa, que foi questões de norma, de transgressão e de desgoverno, intemperanças. Porque assim, se você pegar a história da sexualidade, Foucault ele trata da afrodisia e da intemperança, então ele já fala... Então uma prática sexual em si já conceberia prazeres ao corpo e em si são intemperantes. Mas esses prazeres são vistos de uma forma ainda mais extrema. E aí é que eu começo a pensar, por isso coloquei uma questão moral e de moralidade de comportamento, porque qualquer interpretação que se chega que eu começo a chegar nesse corpus, eu percebo que a moral tá intrincada. Aqui eu falo inicialmente do sujeito sexual e do sujeito social, e aí eu penso que essa diferença está dada muito pela questão do esquadrinhamento, nesse caso das práticas masculinas. Como a identidade dos sujeitos não é mostrada, o corpo está esquadrinhado, e aí, como o Newton ele fala no Corpo Cheiroso do Corpo Gostoso, eu acredito que seja esse, estão excluindo um acontecimento a mostrar outros. E assim, o sujeito ele está se apagando. Ele está se apagando enquanto sujeito social, ele não mostra o rosto, nós não sabemos se ele é um pai, se ele é um líder religioso, quem ele é. E aí, esse apagamento dessa identidade primeira, que seria o rosto, já causa já revela uma preservação moral dele. Ele não pode, porque a sexualidade ela é vista enquanto ela é uma coisa muito individual, só que ela está muito de acordo com lugares institucionais mesmo. Assim, eu tomo a igreja para um artigo que eu fui fazer para Newton, que ela dita a forma como se pode ter sexo. Se você não pode ter antes do casamento, algumas vezes você não pode ter com prazer, você não pode se masturbar, você não pode ter relações com pessoas do mesmo sexo. Então, a sexualidade, que é muito individual, está muito ligada a lugares institucionais sociais. Então, essa prática que é tida como anormal e bizarra, ela acaba marcando, ela cria uma marca no sujeito. Então ele se apaga socialmente e emerge como um sujeito um sujeito sexual apenas. E aqui eu coloquei esse outro, que são práticas violentas e são apenas a genitália.
mas eu achei elas interessantes pelo fato de que elas são tidas por duas pessoas. E, mais uma vez, o homem é apagado e a mulher, ela aparece. E aí eu coloquei trechinhos bem curtos também. E aí eu utilizo esses dois outros conceitos teóricos, assim, que é o da intemperança e o do desgoverno. Porque, assim, essas atitudes, elas inicialmente, e eu digo por mim, porque existe um choque quando eu vejo um vídeo pela primeira vez, eu sempre o vejo enquanto... Eu não vejo, claro, mas ele pode ser dito como desgovernado, só que esse parêntese do desgovernado é muito importante, porque ele é desgovernado com relação a quem? Ele é desgovernado com relação a essa moralidade de comportamento, esse jeito de se guiar enquanto sujeito sexual. Nós concebemos que devemos fazer sexo de tal forma e que tal atitude dá prazer e outras não. E por ver situações que envolvem sangue, mutilação e cortes e uma furadeira, a gente deduz que elas seriam desgovernadas ou elas seriam intemperantes. Só que há um controle, há uma prática de si, há um cuidado de si nesse sentido, porque, por exemplo, no vídeo da furadeira, desculpa, vocês vão ter que ver de novo. Por exemplo, nesse, o cara usa uma agulha cirúrgica. O vídeo em si é muito controlado, então há uma preocupação com o que a ação sugere. Com o que a ação sugere não, com o que se está acontecendo, o que pode e o que não pode acontecer. No da furadeira, a genitália do homem ela é bifurcada cirurgicamente, a broca no início da gravação é lubrificada. Existem outros vídeos que não estão aqui, mas ele usa luva e seringas cirúrgicas e borrachas, então a própria gravação já induz um controle que é percebido no audiovisual. E nessa também, os cortes, ele não pega a navalha e sai se cortando, ele faz pequenos cortes. Então, esse desgoverno está muito ligado a uma moral, a uma norma, porque justamente por essa forma de se deve ter ou de que não se deve ter um prazer. É basicamente isso, assim. É incrível, né? Porque a gente não